Vamos, então, à nossa primeira atividade do dia, que tratará o tema O Profissional na Era Digital. Para participar deste painel, convidamos o colunista dos jornais O Globo e Estado de São Paulo, o jornalista Pedro Doria. O especialista em transformação das organizações através da gestão e desenvolvimento de pessoas e processos de RH, Marco Dalpozo. E para presidir esta mesa, temos o prazer de convidar o administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha, especialista em gestão hospitalar, ex-presidente e atual conselheiro federal do Conselho Regional de Administração do Piauí, a quem eu já passo a palavra. Bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar nossas estrelas, né? Nossos principais atores deste momento, e agradecer ao CRA do Rio de Janeiro pelo convite para que a gente pudesse estar participando desse momento, e parabenizar também ao CRA pela ideia, pelo tema que trouxe para discutir nesse 10º Encontro dos Administradores do Rio de Janeiro, 10º ENCAD. Os administradores são profissionais que têm conhecimento, uma visão holística, sistêmica, e eles têm um papel importantíssimo dentro das organizações, mas, acima de tudo, eles são pessoas e eles têm que estar antenados com a evolução, com as mudanças, que, às vezes, nos traz algum receio, algum medo, mas nós temos que aproveitar momentos como esse que o CRA do Rio de Janeiro proporciona aos administradores, aos tecnólogos, a outros profissionais interessados nos assuntos. O Brasil ele não está global, ele é global, e nós não podemos estar discutindo assuntos do futuro, nós já estamos no futuro. E, para que a gente possa ser bem breve, sendo bem breve, as principais estrelas aqui desse momento, a gente passará logo a palavra para eles, a gente tem muito a ouvir, eles vão contribuir muito, são uma das maiores autoridades no assunto, tanto no Brasil como fora do Brasil. E, mais uma vez, também agradecendo a presença de todos vocês, que mostram atitudes de pessoas que buscam fazer a diferença, a partir do momento que participam de momentos como esse que o CRA do Rio de Janeiro proporciona a todos nós. Então, a gente começa rapidamente aqui, eu passaria a formatação, cada um dos dois terá 30 minutos para falar, para discorrer sobre sua mensagem, para que a gente possa, com eles, flutuar nessas informações. E, na era da rede, na era da comunicação, na época da informação, a gente tem muito a ganhar com isso, com a apresentação dos dois. Após a apresentação dos dois, de 30 minutos cada, nós teremos um momento para perguntas e respostas por parte deles, para que a gente possa tirar o máximo de proveito deste evento, deste momento. Então, a gente passa a palavra aqui para o jornalista Pedro Doria, quase prefeito de São Paulo, né? Pedro Doria, ele está com a palavra aqui para que a gente possa nos abrilhantar e nos servir de muitas informações. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gente, bom dia. Está aqui o... Olá. Meu nome é Pedro Doria, eu sou jornalista. Eu escrevo sobre duas coisas. Eu vou tentar juntar as duas aqui hoje. Tá? Tem uma hora que o meu chapéu é como colunista de tecnologia. Eu escrevo sobre tecnologia há mais ou menos 20 anos. Morei um bom tempo no Vale do Silício, ali, um pouco minha segunda terra, assim como o Rio de Janeiro. E hoje eu falo na CBN um bocado sobre isso, escrevo no Estado e aqui no Globo, no Rio. Eu tenho um outro chapéu que não tem absolutamente nada a ver com o futuro, que é exatamente o contrário, que eu escrevo também sobre história. Eu escrevo livros de história. E uma das coisas que a gente aprende rapidamente no jornalismo, quando a gente tem que falar sobre tanto o passado quanto o futuro, mas principalmente sobre o presente, é que, se você não entende de onde que a gente está vindo, você não entende o que é que está acontecendo hoje. A gente está passando por uma transformação violentíssima. Na verdade, a coisa que molda sociedades desde sempre é a tecnologia. E tudo isso que eu estou falando, vocês certamente já ouviram muita gente falar, que sociedades são moldadas por tecnologia, que nós estamos passando por uma revolução gigantesca, e são daqueles truísmos que as pessoas saem meio que repetindo sem explicar o porquê. O que eu quero fazer aqui, hoje, durante essa meia hora, é explicar o porquê. Não só explicar o porquê,
como tentar dar um pouco de uma apontada de uma direção no sentido de explicar um tanto de que tipo de transformação nós todos, na sociedade, estamos passando. Isso, evidentemente, passa por administradores de empresas, por todo o setor que produz renda no país. Pois, muito bem. Pedro Doria, esse é o meu Twitter, se alguém estiver tweetando. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês imaginem, ponham na cabeça uma imagem. Como é que vocês imaginam um homem das cavernas? Vocês provavelmente puseram na cabeça um sujeito barbado, meio coberto de peles, com uma cara meio abrutalhada. Tá certo? Tudo bem. Reconstrutores forenses, essa turma que pega e resolve crimes, né? Pega crânio e tenta reconstruir o rosto das pessoas, da última década, nos últimos 10, 15 anos, começaram a pegar fósseis humanos e reconstruir essas figuras. Esse nosso amigo aqui é um homem das cavernas. Tá? Ele viveu na Inglaterra 5.500 anos atrás. 5.500 anos atrás é antes de haver cidades no mundo. Tá bom? Essa moça aqui é francesa. Ela viveu há 8.000 anos na França. Tá? Essa outra aqui também é francesa, com a diferença de que nasceu 20.000 anos atrás. 20.000 anos atrás a gente não sabia plantar ainda. Tá certo? E, no entanto, se você pegar qualquer uma dessas pessoas, talvez... Eu acho que nem a moça do meio, que está com esse penteado mais diferentão, se você bota ela no meio de Londres, São Paulo, Rio, nem com esse penteado ela destoaria muito. Então a gente tem aquela ideia ali de homem das cavernas. Não, era gente igualzinha a gente. Só muda a moda, essencialmente. Se você pusesse numa escola, podia chegar a Harvard, sem nenhum tipo de dificuldades. Seres absolutamente iguais a nós. Vocês têm mais vaga ideia de há quanto tempo nós existimos? Nós, seres humanos, iguaizinhos a essas pessoas, iguaizinhos a qualquer um de vocês aqui. Bem, vamos traçar uma reta, uma linha do tempo. Nós existimos há 200.000 anos. 200.000 anos. Tá bom? Isso aqui é a reta dos 200.000 anos. Vamos lá. 200.000 de um lado, hoje do outro. Vocês querem ver como é que a tecnologia é importante? O sujeito, 200.000 anos atrás, era um bicho. Era igualzinho a qualquer um de vocês. Se você pega os ossos que a gente encontra por aí, era igualzinho a qualquer um de nós. E, no entanto, não se percebia como algo que não um entre os vários bichos na savana africana. E, na verdade, sequer se comportava de uma forma muito diferente de qualquer outro bicho. Saía correndo por aí, tinha até alguns instrumentos mais rudimentares, né? Pedras, lanças, cercava os bichos menores para caçar, tal, mas era um bicho, essencialmente. E aí, num determinado momento, acontece uma imensa transformação. Esse momento é 60.000 anos atrás. A gente não sabe exatamente por que aconteceu, mas é quando o homem fez a sua primeira grande descoberta tecnológica. O que a gente pode dizer é o seguinte: 60.000 anos atrás, de repente, as ossadas humanas que nós encontramos, que arqueólogos encontram, começam a ser organizadas, estão em túmulos, estão cobertas com ornamentos. De alguma forma, é ali que a gente começa a ter cultura. A principal teoria hoje para explicar é o seguinte: é nesse momento aqui que a gente começa a falar. É nesse momento, e essa provavelmente é a primeira tecnologia que nós desenvolvemos, nós paramos de fazer ruídos e começamos a falar, começamos a nos comunicar ideias complexas. A partir desse momento, a gente começa a se organizar em sociedades ainda pequenas. Os bandos nômades tinham mais ou menos 150 pessoas, não eram grandes, mas ideias complexas podiam ser
travadas. E aí você começa a organizar melhor a caçada, você começa a ter rituais, você começa a descobrir deuses, tentar explicar as coisas da vida, contar histórias um para as outras, conhecimento começa a surgir. E aí o homem começa um processo de crescimento e dominação do mundo no qual a gente ainda está em curso. Sabe quanto tempo demora entre essa grande inovação tecnológica e a grande inovação tecnológica seguinte? 50 mil anos. Vocês têm ideia de o que são 50 mil anos? O Brasil existe há 500. Jesus Cristo foi 2.000 anos atrás. 50 mil anos demoraram entre o homem aprender a falar e aprender a plantar. Agora, quando ele aprende a plantar, esse troço é radical. Porque a primeira coisa que faz, evidentemente, é ele começa a morar num lugar só. Aí ele começa a entender que tem terras que são melhores e tem terras que são piores para você plantar. E quando você começa a perceber que existem terras melhores e existem terras piores, você começa a ter que defender a sua terra que é boa, porque o seu vizinho quer entrar na sua terra. Então você começa a ter que construir uma estrutura de guerra para se defender ou para atacar. E se você começa a ter que construir uma estrutura de guerra, você precisa começar a construir algum tipo rudimentar de governo. E as primeiras formas rudimentares de governo são as famílias, são os clãs. E tem outra coisa, se você começa a desenvolver uma economia, você começa a ter que valorizar as coisas que estruturam aquela economia. E se as coisas que estruturam aquela economia, essencialmente, é ter força para passar o arado na terra, e se as coisas que garantem aquela economia é ter força, força muscular mesmo, tá? Força física, para defender aquela terra, ou então atacar e conquistar terras, o homem começa a ficar mais importante do que a mulher. Porque o homem tem uma coisa que a mulher não tem, que é força física. E aí, você começa a organizar sociedades, isso foi 10 mil anos atrás, em que o homem está no comando e a função principal da mulher é a reprodução, é cuidar de casa, é cuidar da família, preparar as gerações seguintes. A tecnologia impõe essa estrutura. A tecnologia da agricultura impõe uma outra estrutura também, que é a seguinte: herança começa a ser um problema. Então você tem que ter certeza de que o seu filho é seu filho mesmo, porque é ele que vai levar tudo. É para ele que você quer passar? Então o conceito de fidelidade, por exemplo, de monogamia, começa assim, durante 190 mil anos, não havia diferença entre homens e mulheres, não havia a estrutura monogâmica que nos dita as sociedades até hoje. E, de repente, quando começa a aparecer agricultura e riqueza para você gerenciar, essas coisas aparecem. Sabe quanto tempo existe até o grande avanço tecnológico seguinte? 5 mil anos. O Brasil existe há 500, né? Há 5 mil anos, em algum lugar ali entre os rios Tigre e Eufrates, alguém aprendeu e inventou a escrita. Esse alguém foram vocês, tá? Foram administradores. Por um motivo muito simples. É 5 mil anos atrás que duas coisas acontecem simultaneamente. O homem começa a se organizar em cidades. E quando você começa a ter uma cidade, você começa a ter concentração de riqueza. E se você tem concentração de riqueza, você tem que começar a fazer contabilidade. A escrita existe para você saber quanto trigo tem ali dentro do silo. Quanto que você vai precisar, como que você pode negociar com a cidade vizinha e tudo mais. Então, a escrita começa a formar um sistema de governo ainda mais rígido, porque você começa a precisar de regras para organizar aquela sociedade. Você começa a ter um rei, você começa a ter... É de onde vem o olho por olho, dente por dente. Tá certo? Você começa a inventar leis, e você inventa leis porque existe uma nova tecnologia na história. E essa nova tecnologia dita como que aquela sociedade se organiza. Agora, o diabo é o seguinte, a gente vive falando de história e pré-história, né? História, no período de existência humana, é esse quadradinho amarelo aí,
de 5.000 anos, quando inventam a escrita para cá. Todo o resto é pré-história. Vamos nos concentrar no quadradinho amarelo de 5.000 anos para cá, tá certo? Nesse período aí de 5.000 anos, Cristo está aqui. E eu só estou falando de Cristo não por uma questão religiosa, mas porque a gente divide em depois e antes de Cristo o nosso calendário. Então, você vê que Cristo já está bem depois da metade. 500 anos atrás, a gente começa a inventar o mundo em que nós vivemos. É o período da Renascença. Tá certo? É o período em que nós humanos, descobrimos o mundo inteiro. E é o período em que você inventa uma tecnologia absolutamente fundamental para a estrutura do mundo moderno, que é o livro impresso. E eu já vou falar um pouco mais disso. Aí a gente pula para 200 anos atrás, e 200 anos atrás acontecem mais ou menos simultaneamente duas coisas, que são a Revolução Industrial e o surgimento da democracia. O surgimento do conceito de que você pode organizar a administração do mundo por si mesmo. Tá? Agora, percebe que 500 anos atrás, na Renascença, a gente está falando tanto de instrumentos de navegação, uma tecnologia, quanto a gente está falando de uma tecnologia para imprimir livro, distribuir informação. 200 anos atrás, a gente está falando de máquina a vapor. Sempre são tecnologias que estão ditando as mudanças nas sociedades. E 100 anos atrás, evidentemente, você começa o processo que vai consolidar a democracia como a principal forma, a forma que o mundo deve se governar. Vamos entrar um pouco aqui em detalhe. Esses ciclos costumam acontecer com duas tecnologias, com duas transformações simultâneas. Tá? Esses grandes ciclos. Os instrumentos de navegação permitem, finalmente, esse início desse processo de comércio mundial. Tá? E comércio mundial põe o homem em contato mais frequente com culturas muito distintas da dele. O livro impresso faz duas coisas que são radicais. Ele faz dois movimentos econômicos radicais, porque ele joga para baixo dois preços. Primeiro, ele torna incrivelmente mais barato o preço da reprodução de informação. Fazer cópias de uma mesma informação fica incrivelmente mais barato do que no tempo em que você tinha que escrever os livros à mão. E ele torna, a partir do momento que você consegue fazer várias cópias ao mesmo tempo e botar tudo dentro de uma carroça e levar para uma cidade, ele torna incrivelmente mais barato o preço da distribuição de informação. E quando você joga lá no chão, torna praticamente de graça comparado com o valor anterior o preço de reprodução e distribuição de informação, o que você faz é que você desestrutura todas as estruturas de poder, porque, repentinamente, uma quantidade muito maior de pessoas tem acesso à informação. Agora, o problema também dos momentos em que, repentinamente, o acesso à informação de todo mundo é muito ampliado, é que você instaura, no momento imediatamente posterior, um período de confusão, em que as pessoas repentinamente têm uma quantidade tão maior de informação na cabeça que elas não sabem mais o que confiar exatamente. O que é certo, o que é errado. Esse período da Renascença, esse período aí do século XVI, a quantidade de história de monstros marinhos, de o fim do mundo, as lendas eram muito grandes. Isso tem um bocado a ver com, vem cá, o nego saía de Portugal, chegava aqui no Brasil, e tinha índio que comia gente. Você consegue imaginar gente que come gente? Os europeus ficavam apavorados com aquele negócio. Será que isso é verdade? Por que não pode ser verdade que tem um dragão marinho, que existem sereias e tudo mais? A maior parte dessas lendas, dessas histórias, vem desse período em que metade do que circulava era mentira, metade do que circulava era verdade, mas tudo era tão extraordinário e fantástico que não dava muito para ter noção de o que era verdade e o que não era verdade. Nessa época, até aí, a Igreja Católica mandava em praticamente toda a Europa. Em 20 anos, a Igreja Católica, depois da Reforma Protestante, se desmonta. Roma perde uma quantidade incrível de poder. A Europa entra em guerras. É daí que vão sair os Estados nacionais.
Vejam, a Idade Média durou 10 séculos e foi desmontada em 50 anos. E foi desmontada em 50 anos por causa desse período em que, repentinamente, você pode navegar e, repentinamente, as pessoas têm acesso a muito mais informação. Aí a gente pula para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, evidentemente, ela faz uma coisa que nunca tinha existido na história da humanidade. Isso foi 200 anos atrás, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Repentinamente, você consegue produzir riqueza sem necessidade de força física. Essa é a diferença. Você consegue produzir uma quantidade muito maior de coisas sem precisar de braço. E vocês aí se perguntando por que feminismo existe. Porque a coisa que garantia o poder de um homem acabou. Começa a acabar aqui. Repentinamente, você não depende mais de braço, de força física, para fazer uma quantidade inacreditável de riqueza. Agora, não é só isso, né? Porque, repentinamente, o que produz mais riqueza deixa de ser a agricultura. Primeiro, porque as máquinas conseguem auxiliar na agricultura, então você precisa de menos gente para produzir muito mais comida. E segundo, porque as cidades começam a se tornar extremamente atraentes. É nesse período aqui que você começa a ter cidades com mais de 1 milhão de habitantes. A primeira é Londres. Mas isso acontece em todo o mundo. Paris, Nova York, São Paulo chega em meados do século XX, Brasil um pouco mais atrás. Agora, tem outra diferença aqui, né? Porque a partir do momento que você... A indústria tem uma característica fundamental, que vocês certamente lembram, nem que seja do tempo de faculdade, de Adam Smith, né, tentando descrever como é que é uma empresa, o barato ali de você, vamos fazer prego, então um faz o cilindrinho, o outro faz a ponta, o outro faz a tampinha, e você vai fazendo a linha de montagem, né? Ou seja, você precisa de um prédio especializado. Nesse prédio especializado está todo mundo organizado, cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem o seu tempo, então todo mundo tem que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. A hora começa a ficar muito importante. Surge o relógio de bolso. As pessoas começam a andar com relógio, porque, repentinamente, estar no mesmo lugar ao mesmo tempo é fundamental para que negócios aconteçam. Toda a nossa vida, eu tenho encontro tal hora, eu acordo 6 horas da manhã, vou para a academia, 9 horas eu tenho que estar no trabalho, meio-dia a gente sai para comer. Toda essa estrutura de vida, toda essa forma que a gente imagina de organizar a vida surge aqui. E surge fundamentalmente por causa da tecnologia que impõe essa nova estrutura social. Aí a gente pula para 100 anos atrás, e o problema é o seguinte: a Revolução Industrial produz muita riqueza, e muita riqueza é bom pelo seguinte: a cada um desses passos tecnológicos, você tem uma produção maior de riqueza, e mesmo quando ela não é perfeitamente distribuída, a vida das pessoas costuma melhorar. A gente conviveu com uma quantidade de pessoas na miséria em toda a história humana muito grande, mas a cada um desses saltos tecnológicos, o número de pessoas na miséria, tanto proporcionalmente quanto em termos absolutos, vai diminuindo. Ainda assim, essas mudanças sociais são muito bagunçadas. Então, quando a gente chega no início do século XX, as pessoas trabalham 12 horas por dia nessas fábricas. São açoitadas, tem criança trabalhando, mulher grávida trabalhando, e trabalho físico. Entendeu? A vida é muito cruel. Quando você pensa em Karl Marx, o que o Marx está descrevendo ali em finais do século XIX é isso. Não dá, não é humano você viver dessa forma. E o problema é que a democracia não consegue resolver esses problemas. A democracia não ataca esses problemas. E é evidente que começa a ter gente dizendo: gente, a gente precisa de alguma solução, porque o nível de exploração está barra pesada. Porque se você, de repente, se torna desempregado, você deixa de ter acesso à comida, você não consegue dar comida para os seus filhos, você não tem nenhuma estrutura social que te facilite. Quer dizer, você tira todo mundo do campo em que esses problemas estavam resolvidos, porque casa você tinha, porque bem ou mal você pode plantar, se leva para a cidade, e, de repente, se o cara fica desempregado, ferrou. Como é que é assim que a gente quer viver? E não é à toa que, em princípios do século XX, nas primeiras décadas do século XX, você começa a ter o surgimento de ideologias que se propõem a resolver esse problema.
O que o nazismo se vira e fala é o seguinte: não, é só uma questão de ter ordem. É evidente que você tem um grupo de pessoas que merecem, tem um grupo de pessoas que não merecem, e a gente organiza tudo, faz uma estrutura bastante rígida, mas o Estado resolve o problema de todo mundo. E os comunistas se viram e falam: como assim tem gente que merece, tem gente que não merece? Não. Todo mundo merece, todo mundo é ser humano, mas o Estado organiza tudo. O Estado é dono de tudo e vamos resolver. E é porque surgem esses dois caras aqui, que nos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, que é presidente nesse período, também perante uma crise econômica pesadíssima, se vira e fala: não, a democracia consegue resolver esse problema. A gente só precisa dar uma regulamentada básica. Não dá para trabalhar mais do que 8 horas por dia. A criança não pode trabalhar, tem que estar na escola. O Estado tem que fornecer escola. Ele começa a montar um sistema e começa a resolver os grandes problemas causados pela Revolução Industrial. Pois muito bem. A gente vem para hoje. 1994, 1995, a internet explode. E outra coisa explode mais ou menos ao mesmo tempo, que não tem absolutamente nada a ver com a internet, que é o processo de globalização. Vocês lembram da Renascença? Livro e astrolábio, bússola, instrumentos de navegação? É a mesma coisa. Repentinamente, você tem uma tecnologia que joga no chão os preços de reprodução e distribuição de informação. E o que acontece quando você joga nos anos imediatamente posteriores ao momento em que você joga no chão o preço de distribuição e reprodução de informação? O que acontece é que as pessoas têm acesso a uma quantidade incrivelmente maior de informação. E quando as pessoas têm acesso a uma quantidade incrivelmente maior de informação, tudo fica confuso. As pessoas começam a acreditar nas coisas mais malucas do mundo. As velhas instituições começam a perder a credibilidade e você não sabe exatamente como substituí-las. E esse troço, você não sabe exatamente como, a gente está em 94, 95, mas esse troço vai mudar o mundo, vai mudar a sociedade, vai mudar a maneira como a gente se organiza. O que é o futuro, eu não sei. Mas todas aquelas coisas que foram montadas até finais da Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas acabaram. Algumas delas vão ficar transformadas, outras vão embora. Quais? Excelente pergunta. Mas o fato é que as fronteiras começaram a acabar. E as fronteiras começaram a acabar por dois motivos, gente. Ficou muito barato você pegar um avião e ir para Tóquio. E a gente pode fazer alfândega, pode tentar segurar a importação e tudo mais, mas vai vazar. Porque essa barreira é cada vez mais porosa. Então, você faz lei, vai acabar. E outro problema é que, por quase nada, eu falo com meu amigo em Tóquio agora. Eu e vocês, tá? Basta ter um amigo em Tóquio. Bem, é evidente que a gente está com os nossos monstros marinhos e acreditando nas coisas mais esquisitas que a gente lê no Facebook. O Facebook é um desorganizador também por outro motivo. Eu estou usando o Facebook como exemplo porque ele é a maior rede social, mas não é só ele. É uma diferença fundamental entre engenheiros e jornalistas, né? O engenheiro está buscando eficiência, a gente está buscando qualidade de informação. É claro que são jornalistas explicando, né? O problema que o engenheiro lá no Facebook tem é o seguinte: isso aqui é uma máquina de informar pessoas exatamente como um jornal. Mas o problema que o cara no Facebook está tentando resolver é um problema diferente do que o jornalista está tentando resolver. O problema que o cara no Facebook está tentando resolver é o seguinte: como que eu faço para esse sujeito ficar a maior quantidade de tempo possível dentro da minha rede? E a maneira como ele resolve é o seguinte: eu monto um algoritmo, eu monto um software que fica tentando analisar exatamente o que aquele sujeito gosta de ler muito e eu dou mais disso para ele. Então, são os amigos que você lê mais, são os temas que você se interessa mais, e se você é de esquerda, você vai ler cada vez mais coisa de esquerda, se você é de direita, você vai ler cada vez mais coisa de direita, se você só gosta de futebol, é só futebol
de preferência o Flamengo, que você vai ver. Mas o problema disso é o seguinte, se você é de esquerda e começa a ser exposto apenas a coisas de esquerda, você começa a criar a impressão dentro da sua cabeça de que qualquer pessoa razoável pensa como você. E não adianta você aí de direita achando que... não, esses caras são os iludidos, porque a mesma coisa acontece com quem é de direita. Isso quer dizer que quem é de esquerda e quem é de direita para de se ler. Não só para de se ler, como para de se falar. E isso alimenta um processo de radicalização. E quando você alimenta um processo de radicalização, você tem o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, em que Partido Republicano e Partido Democrata não se falam e eles puseram um maluco como candidato à presidência do Partido Republicano. Você tem o que está acontecendo na Espanha, você tem o que está acontecendo na Itália, você tem o que está acontecendo no Reino Unido, que eles acabaram de dizer, não, queremos sair da União Europeia. Embora racionalmente não faça sentido nenhum. A queda, segundo o estudo do governo britânico, é de aproximadamente R$20 mil anuais por ano por família britânica, ao sair da União Europeia. O orçamento das famílias britânicas terão R$20 mil a menos por ano. Isto é um buraco. Não faz nenhum sentido racional. Ah, mas nós somos britânicos e aqueles outros europeus são esquisitos, a gente não quer nada com eles, não. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, uma das características da internet é que ela desmontou a nossa estrutura política. E a gente vai ter que reconstruir essa estrutura. Não somos nós, não. A democracia parou de funcionar como sempre funcionou. Ela vai ter que ser reinventada, porque o Facebook não vai embora. Aí você tem o Uber, né? E a quantidade de taxista que está zangado. Mas como é que você impede? Sim, táxi funcionou muito bem de meados do século XIX, quando era carruagem, até anteontem, mas não funciona mais. Por quê? Porque você tem uma tecnologia que é um raio do celular e você encontra o cara que está perto e ele chega, e ele cobra mais barato. E não adianta você fazer lei, porque você não vai impedir isso. Os jornais demitiram no ano passado e no ano retrasado, aqui no Brasil, 25% dos seus jornalistas. São algumas pessoas que estão há 30 anos trabalhando nisso e elas deixaram de ter emprego. Algumas vão ser reempregadas, a maioria não será reempregada como jornalista, porque você encontra os fatos de graça na internet. É por isso. Algumas pessoas pagam, claro. E, por favor, paguem. Porque custa caro produzir informação. Mas muitas pessoas não pagam, não é porque não queiram, ou porque existe de graça, é porque, não, esta imprensa dá os fatos errados. Não, a imprensa não dá os fatos errados, a imprensa só dá os fatos como eles são. Só que como existe o processo de polarização, como você tem um problema de credibilidade de tudo quanto é instituição, como tem uma quantidade incrível de informações que são falsas, mas vem cá, essa informação é falsa, mas tem uma cara de que eu quero acreditar nela. Porque ela reconfirma exatamente aquelas coisas nas quais eu acredito. Vocês estão percebendo como que a estrutura, tanto econômica quanto política da sociedade, está sendo absolutamente retransformada? E aí você tem o Google. O Google inventou... O Google lançou essa semana, na terça-feira, um negócio chamado Google Home. É uma torrezinha assim, que você vai botar na sua sala, aí você vai dizer para ela tocar Beatles, e ela vai tocar Beatles, falando mesmo. Aí você vai dizer para ela ligar a sua lâmpada, e ela vai ligar a sua lâmpada. Isso está pronto, tá? É só comprar $140 lá nos Estados Unidos. Você já pode ter isso em casa. Agora, o truque é o seguinte, esse aparelhinho, ele fala com o seu Gmail e fala com a sua agenda. Aí ele sabe que você tem que pegar um voo no Santos Dumont 4 horas da tarde, ele sabe, porque ele é dono do Waze, quanto tempo demora para chegar agora, e ele se vira para você 2 horas da tarde, ó, sai agora, tá? Aí, depois de um tempo, ele vai aprender que você sempre se inscreve num determinado hotel em Brasília, que você gosta daquele hotel específico em Brasília, e Brasília você vai 2 vezes por mês, e sabe o que esse cara vai fazer? Ele já vai marcar o hotel para você, já vai comprar passagem para você. Você vai querer uma secretária para quê?
Esse é só um outro exemplo de uma profissão que vai acabar. Você vai criar um contador para quê? Essas tecnologias vão resolver esse problema. E, olha, vão resolver esse problema em 5 anos. A última vez que eu estive lá em Mountain View, no Vale do Silício, foi 3 semanas atrás. Eu andei num desses camaradas aqui. O pessoal, os motoristas do Uber estão muito felizes, né? Em Pittsburgh, 1 mês atrás, o Uber começou a botar carros autômatos. A gente vai parar de ter carro. A gente vai parar de ter carro por um motivo muito simples. É muito caro e vale 40% menos quando ele sai da nossa garagem. Eu sei que algumas pessoas gostam de dirigir, mas sabe o que é? Você vai digitar no seu celular, você vai pagar uma empresa qualquer um dinheiro por mês, que nem você paga para a NET, que nem você paga, você vai ter lá uma cota de X quilômetros. Aí você bota o endereço, o carro pega, te leva para onde você quer, você sai e o carro vai embora. Vamos precisar de 20% dos carros. As cidades vão ser reinventadas por completo. Está só começando. Daqui a 20 anos a gente vive num mundo radicalmente diferente do mundo que a gente vive hoje. Amigos, eu pus no ar essa semana essa empresa, o Canal Meio, todas as informações que vocês precisam em 8 minutos de manhã, porque muita gente não está lendo mais jornal. E, no entanto, a gente continua precisando de informação. Muito obrigado a vocês. Valeu, Pedro. Agradecendo aqui esse primeiro momento, né, do nosso amigo Pedro, e ele que colocou muito bem a evolução do tempo aí de 500 mil anos para trás, para cá, 200 mil anos para cá, e eu, em 30 minutos, tive que cortar a palavra dele aqui, a evolução do meu tempo, 30 minutos, mas foi pontualmente em cima dos 30 minutos. Passamos agora a palavra para o Marco Del Pouso. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Luiz. Parabéns, Pedro. Belíssimo, belíssimo. Consegui também fazer um histórico desse tamanho em tão pouco tempo. Eu sou italiano, quer dizer, nasci na Itália, nem sei mais como me apresentar, mas estou no Brasil há mais de 20 anos. Nasci na Itália, a Bolonha, onde eu fui 2 semanas atrás estava lá com a minha mulher, e a minha mãe nunca deixou a gente fazer, como boa mãe italiana, nunca deixou a gente fazer turismo na minha cidade, porque ela sempre obrigava a gente a comer em casa, porque a mãe italiana é assim. E aí eu resolvi obrigar a minha mãe a deixar a gente fazer turismo, e levei a minha mulher, que é brasileira, a andar pela cidade, né? E, a um certo ponto, a gente entrou no Arquiginásio, que é um grande museu que tem hoje, de livros, que tem hoje, não, uma grande biblioteca, desculpa, biblioteca e museu que tem hoje em Bolonha, e em 1541, um papa decidiu que ali ia ser uma universidade. Então, enquanto o Brasil estava sendo, né, descoberto, os navegadores estavam andando, justamente estava se fazendo o que o Pedro falou, de reproduzir o conhecimento, construir o direito através da universidade. A primeira universidade, há controvérsias, mas eu sou de Bolonha, então defendo a minha cidade, foi criada em Bolonha. Não sei se o Pedro concorda ou não, eu não sou histórico, mas eu quer dizer, então, venho de lá, estou no Brasil há 20 anos, vim como executivo, como expatriado, vim de calça curta da Itália, na verdade estava em Bruxelas, trabalhando para uma multinacional, aí fiz a minha carreira aqui como homem de recursos humanos, trabalhei como diretor de RH em várias empresas até final de 2013, e hoje atuo como consultor. O meu interesse é um interesse desde pequenininho desta relação indivíduo-organização, né? Como as pessoas trabalham, o que vai acontecer com o trabalho, o que vai acontecer com a profissão, o que vai acontecer com a gestão, né? Então, acho que vou tentar me conectar um pouco ao Pedro, né? Ele fez uma análise histórica né, muito precisa, muito legal. Eu vou tentar falar e deixou uma pergunta, né, sobre bom, tudo bem, a tecnologia nos impôs ou teve um impacto nas nossas vidas que transformou as nossas vidas, e agora nós estamos vivendo um novo impacto, uma nova grande revolução, uma nova grande transformação, fruto
de tecnologias que começaram no final do século passado. Vou começar com um vídeo, rapidinho. Então, isso aqui acabou de acontecer, todos nós aproveitamos, vimos, nós emocionamos com isso. Então, este ser humano começa a se tornar cada vez mais, estamos nos tornando cada vez mais máquinas, né? E as máquinas começam a ter cada vez mais características de humanos. Então, começam a sentir, começam a conversar com a gente, e a gente começa a ser mais tecnológico, tá certo? Então, tudo que a gente não conseguia fazer antes, cada vez mais é possível. Já tem cientistas que falam de imortalidade, quer dizer, que a gente não vai morrer mais, né? Que a adolescência vai durar até os 40 anos, a maturidade até os 120, e por aí. Então, de novo, acho que esta relação homem-máquina é um grande tema que nos afeta e que talvez começou um momento no qual a gente tem que começar a se relacionar com a tecnologia de igual e não mais deixar que a tecnologia imponha mudanças nas nossas vidas sem, vamos dizer, ser grandes questionamentos nossos. Aqui vou passar alguns dados, algumas informações sobre a nossa realidade muito velocemente, porque em parte vocês já viram e em parte vocês sabem. Então, até 2030, nós teremos 75% desta geração chamada de milênio, né, dos jovens de hoje, que é uma geração que busca autonomia, que busca flexibilidade no trabalho, que é liberdade, e que busca valores mais do que carreira, né? E que não acha que estão sendo preparados para este mundo. Como a gente falou, este processo de distribuição da informação através das novas tecnologias é de uma velocidade espantosa. A primeira vez que a Mariana e eu, obrigado Mariana, que me ajudou a fazer esta apresentação, começamos a discutir sobre este processo, este 95% de gente que tem acesso a celular quanto era 75%. Isso era em 2012. Agora já é 95%. 95% da humanidade tem acesso, se quiser, a um celular e a tudo que este celular permite fazer. 43% tem acesso à internet, onde este 43% é dividido em 81% nos países desenvolvidos, 34% nos países em desenvolvimento e 6% nos países mais pobres, nos países menos desenvolvidos. Então, tem uma democratização da informação, uma democratização do conhecimento. Voltando ao que o Pedro falou, eu estava na queda do Muro de Berlim em 1989, e quem fez cair o Muro de Berlim foi a TV, a televisão. Televisão porque o cara do leste europeu começou a ver os canais do oeste europeu e não tinha jeito, por quanto eles tivessem paranoicamente blindado todo o país, não tinha jeito não conseguiam parar o sinal. E aí, vendo como se vivia do outro lado, os caras, né, dentro de todo o movimento político, né, que estava acontecendo, mas, de fato, o que realmente
começou a gerar concretamente como é a vida do outro lado, foi a TV. De novo, a circulação da informação. A gente estava falando do cara que está perdendo emprego hoje, né? Eu estou muito preocupado com isso, estudo as organizações, infelizmente tive que, na minha experiência profissional, viver muito isso, né? De ir lá, encontrar olho no olho um operário que estava perdendo emprego, uma fábrica que estava sendo fechada. Então, é realmente um processo de uma dor fortíssima. Então, é um assunto muito sério. Eu acho que é o que a gente mais tem que olhar. Em vez de olhar de PIB, em vez de olhar... Vamos olhar o emprego, vamos olhar se as pessoas podem trabalhar, porque se as pessoas podem trabalhar, todo esse processo que a gente inventou de vida funciona. Se as pessoas não trabalham, né, porque tudo voltado a isso, para tudo. Né? Aí começa o radicalismo, começa a insatisfação, começa... Então, é muito importante. Os números dizem que o emprego, o desemprego, não vai mudar muito em relação amanhã do que é hoje, pelo menos no curto prazo. Então, as taxas de desemprego de 2016 não vão ser muito diferentes globalmente daqui a 4, 5 anos. O que vai acontecer depois? Não sabemos, mas é o horizonte que a gente pode olhar. O que vai acontecer, que é o que está acontecendo, é que o tipo de emprego, o tipo de atividade vai ser completamente diferente, vai ser radicalmente diferente. Está sendo radicalmente diferente. Esquecem as fábricas, esquecem Charlie Chaplin, e aí sim, taxista, guia turístico, outras coisas que eu vou passar por aí. Mas não tem, segundo as estatísticas e os números, uma grande variação de desemprego mundial, mas sim um grande desequilíbrio entre países, né? Então, este é um dado, porque, segundo o que a gente está vendo, a ideia seria que vai ter cada vez menos emprego, né? Mas vamos ter uma experiência sobre isso. O que a gente precisa é reciclar, o que a gente precisa é se transformar, humanamente falando, né, e não mudar de um emprego para o outro, mas realmente fazer, um jornalista vai ter que fazer uma outra profissão, uma outra atividade. Não necessariamente não tem, né, mas tem com outras características. Sustentabilidade, como a gente sabe, por exemplo, vai ser um grande gerador de emprego, né, porque a gente vai ter que inventar tecnologias, vai ter que inventar um mundo verde, né, porque o mundo que nós temos não basta, né. Se a gente quisesse que toda a humanidade pudesse ter um mínimo de decência de vida humana do jeito que a gente a considera, precisaríamos de 2 biosferas, não uma, né? Então, não tem comida para todo mundo, não tem casa para todo mundo, não tem água para todo mundo. Então, a gente vai ter que inventar alguma coisa nova. Um inciso que eu lembrei ontem. No Tratado de Paris, que acabou de acontecer, o Brasil se comprometeu, até 2030, de plantar 13 milhões de hectares de florestas. Então, a gente fala muito de pré-sal, de tecnologias, etc. Agora, plantar 13 milhões de árvores, de hectares de árvores, é uma vocação industrial do século XXI, importantíssima para o mundo, é que um país como o Brasil, que tem espaço, terra e recursos naturais, precisa oferecer e dizer como vai fazer ao mundo. Eu sou italiano, nasci em um país já construído, não tinha árvore, ou tem pouquíssima, e muito dificilmente o meu país vai contribuir com isso. Pode contribuir com a comida, né, da minha mãe, o vinho, etc., mas roupa, mas de árvore nós entendemos pouco. Então, quem entende de árvore, acho que deve dizer ao mundo que vai fazer a árvore. E aí gera emprego também. Como o Pedro dizia, as instituições estão cada vez mais em crise, mas, ao mesmo tempo, nós temos temos outras instituições que parecem mudando, mas também se reforçando. Então, temos uma nova concepção de família, uma família mais misturada, casamentos que acabam e casamentos e outros que se constroem. A gente tem uma moral que é mais assim cooperativa, menos rígida. Temos diversidades,
cada vez mais diversidade, filhos adotivos, eu tenho 2 filhos, um é natural, outro é adotivo. Então, uma mistura que se torna uma instituição, quer dizer, a família volta a ser, ou continua sendo, ao longo da história, uma instituição importante. Governo menos, família continua. E a gente trabalha cada vez mais de forma comunitária, colaborando entre nós. Então, o mundo contemporâneo, na minha forma de ver, vive tem estas cores, estas características, entre outros, mas esses são os mais, a minha opinião, relevantes. A democratização, atenção ao desemprego, menos atenção ao PIB, mais atenção ao desemprego, geração de sustentabilidade, que gera riqueza, de uma forma respeitosa para o planeta. Então, a conversa não é mais só entre tecnologia e ser humano, mas entre tecnologia, ser humano e planeta, ou em prol do planeta. Então, tecnologia e ser humano têm que conversar para resolver e fazer que este planeta, que é o único que temos, dure no tempo. Né? E a família e a comunidade como instituição, não só o Estado, como foi historicamente, não só as instituições políticas. Então, as características do mundo de hoje, a meu ver, são estas. A gente tem que olhar as luzes e as sombras. Se a gente olhar só para as luzes, a tecnologia, a relação máquina, a gente não entende este mundo. E aí vêm os radicalismos. Né? Então, é como se tivesse uma proporção matemática. Quanto mais a gente é luminoso, Facebook, sempre sorrindo, foi fazer a viagem tal, sempre lindos, faz o... E quanto mais, na verdade, nós temos também sombras. E destas sombras a gente não fala, ou não temos lugar onde colocá-las. Né? Então, tudo bem, fiz a viagem, mas também tenho problemas, não sei o que vai acontecer amanhã, me tornei desempregado. Aonde coloco isso? Então, é muito importante no mundo contemporâneo reconhecer que tem luzes e sombras. A filosofia, um grande filósofo dos nossos tempos, por acaso da minha terra, escreveu um livrinho legal que se chama O Homem Contemporâneo, e ele diz, seria contemporâneo a pessoa que não coincide perfeitamente com o seu tempo e não se adequa às suas pretensões. Então, não entender este mundo, não aceitá-lo do jeito que ele está, é normal. É isso que ele está dizendo. É um novo normal. É contemporâneo a pessoa que, mais de acompanhar as luzes brilhantes de nossos tempos, seja capaz de aguentar sua obscuridade. A coragem é a capacidade de aguentar o escuro. Então, quanto mais o mundo se torna luminoso, Facebook, televisão, e quanto mais a gente deve reconhecer, eu digo como diretor de recursos humanos, que o cara vem na tua sala e te fala, cara, não sei, não estou me sentindo bem hoje, mas não sei. Entendeu? Então tem uma voz humana, emocional, psicológica, antropológica, que nós precisamos ter mais atenção e respeito. Porque ela está aí. Entendeu? E a tecnologia, sinto muito, essa é a minha provocação, não vai resolver isso. As organizações eram analógicas, piramidais, da onde nestes 200 anos a gente foi criado, e agora são digitais. Né? Outro dia, o Luiz e eu estivemos em uma empresa, e esta empresa representa a sua organização como uma colmeia. Uma colmeia onde as pessoas fazem a sua carreira enchendo as suas caixinhas, e não necessariamente de forma vertical, mas hoje estou aqui, faço um projeto, depois vou para cá, faço outro projeto, depois venho para cá, faço outro. Em base ao aprendizado que esta oportunidade me dá, e em base ao meaning, né, ao sentido que aquela experiência dá para mim. Né? Então, se faz sentido para mim, eu vou aprender alguma coisa nova, eu vou. Vou ser promovido? Sim. Mas se não vou ser promovido, tudo bem. Importante que tenham esses dois aspectos. Então, a gente vê em organizações hierárquicas, o chefe, já estamos em organizações redes, né, onde o nosso escritório é aquele computador ou até aquele telefone que a gente tem na mão.
estamos perdendo. O local fixo de trabalho, eu acho que vai virar este ponto de encontro que o Pedro falou da fábrica. A gente vai ter saudade dele. A gente vai se tornar um privilegiado se a gente tem que ir em um lugar onde a gente vai encontrar outros seres humanos, né? Porque se a gente não tomar cuidado, provavelmente a gente vai começar a trabalhar todo mundo sozinho no computador. A organização era vertical, a chefia única. Hoje a organização é horizontal e tem mais autonomia. Então, a autoria se torna, como bom escritor e jornalista, um elemento fundamental da forma de trabalhar de hoje. Você tem uma ideia, você faz uma reflexão, você produz alguma coisa, você põe uma assinatura embaixo. Um pouco como era artesanato antes da Revolução Industrial. Então, o bom da história é esta, é tentar construir uma forma de trabalho que permita resgatar a autoria, onde cada um de nós possa contribuir com a sua contribuição profissional, então dentro de um paradigma, mas com a sua originalidade, fruto da diversidade de cada um de nós. Então, o passado era um passado deste tipo de tecnologia, um passado offline até anteontem, mas que permitia talvez uma reflexão mais profunda, porque ao final, antes de escrever uma palavra, eu precisava pensar bem a palavra que eu estava escrevendo, porque se por acaso eu escrever a palavra errada, dava um trabalho ter que escrever tudo. Ou quando a gente quando a gente escreve com a caneta, né, para cancelar, escrever tudo de novo, levava um tempo. Isso permitia uma reflexão melhor, né? Já na era do computador, é tudo mais fácil, né? Então, talvez a gente ganhou alguma coisa, mas talvez a gente perdeu alguma coisa, né? Por isso que eu vejo esse olhar do jornalista um pouco saudoso como benéfico. Quer dizer, não vamos perder esta capacidade de sentar na frente de um papel branco, né, e pensar o que a gente está fazendo. É terapêutico isso, faz bem. E o futuro, isso aí, o futuro, atenção. Atenção, não se confundir demais com a máquina, né? Não sei quem viu o Blade Runner, né? O Blade Runner é um filme de 84, onde um visionário diz, cuidado, porque pode chegar uma hora, se a gente continuar assim, que nós vamos ter dificuldades de reconhecer se a gente é máquina ou se a gente é gente, né? E esta máquina, entendeu, pode se tornar nossa inimiga, ou querer nos dominar, né? Então, o futuro é incerto, mas cuidado com isso. Já tem gente que está dizendo que o novo luxo é ficar desconectado. É sair da conexão. Ontem à noite estava vendo o Globo News, no Em Pauta, uma jornalista que falou, cara, agora eu desliguei o WhatsApp, vou ficar 10 dias sem WhatsApp porque preciso me fazer um detox, né? Então, o novo luxo já é offline. E aí, acho que a gente está entrando em uma era no qual, Pedro, o que conta, você que é um histórico, é o belo. Não é mais o tecnológico, mas é o belo. Então, o que é belo sobrevive a 3.000 anos de história. O que é feio acaba. Então, o vinil é belo, ou a gente, ser humano, o considera belo, e a gente está resgatando ele, né? Michelangelo fez a Capela Sistina, tem 500 anos, 600 anos, mas está lá e provavelmente prosperou. Beethoven. Etc. Então, o belo traz este negócio de além do tempo, né? E que seja assim, quer dizer, eu realmente tenho esta esperança que a gente vai começar a colocar o belo como nossa finalidade. E não, o belo é o sustentável como nossa finalidade, e não mais o eficiente tecnológico. Então, destas tecnologias que estão aqui, o que vale é o conteúdo, a música dos Beatles. É uma obra-prima que depois a gente vai ouvir de vinil, de cassete, de CD, de iPod, no Deezer, ou sei lá das quantas. É secundário. O que conta é que tenha Beatles, é que tenha Beethoven, é que tenha Michelangelo. É isso que conta, porque isso se torna além da história, além do tempo. Senão, tem esse risco, gente, né, de namorar com uma máquina,
né, com um celular. Vocês viram este filme? Né? Her. Muito interessante. Ele vai para a praia com o celular e faz o piquenique com o celular. Né? E aí, quando o celular para de funcionar, o sistema operacional vai funcionar, o cara está perdido. Tem uma reversão de aprendizado, não é mais só o mais experiente que ensina o mais jovem, tem também a reverse mentoring, a mentoria revertida na gestão moderna. Então, meu último job era na L'Oréal e a gente criou o processo de mentoria revertida. Então, eu, que sou mais velho, te ensino sobre o que tenho para te ensinar, você que é mais jovem, você me ensina o que você tem para me ensinar. Quando a gente tem que fazer uma apresentação, melhor eu escrever no papel à mão e a Mariana me ajudar a digitalizar isso do que o contrário. Né? Por quê? Porque cada um, né, faz o seu, utiliza a sua competência independentemente da idade, independentemente. Então, o que vale é contribuição, o que vale é o valor que a gente pode agregar um do outro. Este é outro filme onde tem o Robert De Niro, estagiário há 60 anos, e esta moça, uma empreendedora de sucesso, e os caras no começo se estranham um pouco e depois se gostam. Né? E aí ela ajuda ele a entrar no Facebook, etc. Então, 5 minutos. Então, os desafios na área de recursos humanos são cada vez menos processuais, cada vez mais sombras, cada vez mais intangíveis, cada vez mais embaixo do iceberg. Temos que ser mais antropólogos, temos que ser mais sociólogos, temos que ser mais psicólogos. De formação eu sou contador, mas depois me interessei de outras coisas, mas tentar ter as duas coisas, entender dos números, né, que é a linguagem do negócio, e entender de emoções e de relações. A economia está passando, né, da uma economia de produto a uma economia de serviço. Então, os empregos vão ser destruídos na economia de produto e vão ser gerados na economia de serviço. Esta cidade é uma cidade turística. Então, ainda me considero um estrangeiro. Gente, eu torço para o Rio de Janeiro, depois da Olimpíada, ver a quantidade de gente que eu vejo visitar o Vaticano em Roma e a Tour Eiffel em Paris. Não tem motivo do porquê o Rio de Janeiro, com as belezas que tem, não seja igual. Né? Aquela atmosfera que a gente teve durante as Olimpíadas, nós podemos ter o ano inteiro. É só a gente se reconhecer como uma indústria que olha para isso, olha para o turismo, que é uma indústria importante no século XXI, uma indústria de serviço, muito mais importante do que o petróleo. Então, muda esta economia. Se passa do produto e da energia não renovável a uma indústria, é uma riqueza gerada pelo serviço, pelo compartilhamento e por energias novas, dos quais o Brasil deve ser vocacionalmente um player importante. Então, a gente tem que olhar o tangível, né? A tecnologia, sim, mas o mais importante que a gente tem que discutir para gerar uma inovação sustentável é olhar os aspectos sombra, os aspectos não tangíveis, as relações, como a gente fazer cultura, como a gente fazer política, como a gente fazer serviço, discutir disso, mais do que discutir sempre da nova tecnologia, porque isso hoje agrega pouco, sinceramente agrega pouco. Agrega muito mais na minha forma de ver, discutir estes assuntos. Então, respondendo à pergunta e indo para o final, do que faremos, quem é este profissional da era digital, eu coloquei aqui. Nós teremos profissões, obviamente, ligadas às tecnologias, principalmente engenharias. Os indianos, por exemplo, estão colocando cotas obrigatórias de produção de engenheiros, os coreanos do Sul. Todas as grandes economias de hoje estão investindo nisso, isso não tem a menor dúvida. Né? Área médica, acabamos de ver, quem vai produzir estas tecnologias biomédicas, quem vai entrar nas neurociências, somos nós mesmos, então são áreas que vão gerar empregos, e empregos seja de alto valor agregado como baixo, porque hoje nós temos uma falta por exemplo, no meu país tem falta de enfermeiro e tem um excesso de médico. Então, não sou médico, mas também enfermeiro, né? Porque precisa dos dois. Aliás, com o médico, a gente faz 5 empregos de pessoal paramédico. Então,
Tem que manter esta proporcionalidade. Conexão é diálogo. Estamos no mundo da conexão, vamos aproveitar disso, mas vamos formar pessoas para saber fazer conexões. A gente não tem uma aula de conexões. Nós precisamos aprender como se conecta, precisamos saber, aprender a ouvir, aprender que quando eu me relaciono com uma pessoa de uma cultura diferente da minha, não necessariamente ele sabe do meu mundo e eu sei do mundo dele, né? Então, nós precisamos aprender e gerar novos cursos de formação nestas áreas. Beleza, como disse, a beleza vai sobreviver. Nós queremos que a beleza sobrevive. Então, gente de gestão, gente de design, gente de relacionamento que se interessem disso. A beleza pode ter a importância, a arte pode ter a importância, já teve historicamente, que a ciência tem. Porque a ciência, a gente acha que a ciência é o máximo e a arte é meio um negócio esquisito. Não, a arte e a beleza são importantes para este mundo. Cada vez mais. Sustentabilidade, os green jobs, como a gente disse, se a gente precisa plantar 13 milhões de hectares de árvore, vamos ter que gerar profissões de gente que sabe plantar árvore e manter a árvore, né? Cuidado das pessoas, cuidado das pessoas, cuidado de nós. Cuidado de nós. RH é uma profissão que vai durar no tempo, vai precisar cada vez mais de gente que cuide de gente, pelo fato que a gente falou de luz e sombras. Então, quais são as competências? Se antes a gente precisava de conhecimento específico, científico, especialístico, agora a gente precisa de discernimento, de escolher, olha, isso daqui vou fazer online, isso daqui vou fazer offline. Aqui agora vou fazer isso. Cada um vai montar o seu mapa. Por isso eu preciso trocar a opinião, preciso me confrontar e preciso tomar decisões sobre como eu quero viver e qual é o meu projeto de vida. Não dá mais para isso deixar para outros. Que é um conceito de autonomia, né? Que é um conceito de cocriação, de estar juntos. E, o último aqui, o tipo de aprendizagem é uma aprendizagem mais in-between, né? Eu sou um cara in-between, sou meio italiano e meio brasileiro. Quando falo com os italianos, me dizem, cara, o italiano é ruim. E quando falo com os brasileiros, me dizem, dá para ouvir que você é estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, estando no meio, eu posso aprender do que está acontecendo na Europa, eu entendo o que está acontecendo na Europa porque é da onde eu venho, faz parte do meu DNA, e vivo, convivo e desenvolvo a minha atividade neste país maravilhoso há 20 anos e tenho uma esposa daqui, uma mulher daqui, uma família daqui. Então, esta luz e sombra de aprendizagem, ao mesmo tempo de sofrimento, de ir para a tua terra, os caras te dizem, pá, você não é mais aquele, outros dizem, mas você ainda não é... É sofrido, mas ao mesmo tempo você aprende um monte disso, e mais do que ficar no seu ambiente. Então, saiam dos paradigmas, isso é, a meu ver, se tornar global e aprender no mundo de hoje. Terminando, ultimíssimo, desculpa. Não tem nada no profissional do futuro de mais relevante, na minha opinião, que o não tecnológico. Então, acho que a gente tem que ter propósito e paixão, inteligência emocional, aprender uma educação relacional, aprender sobre beleza. Então, a tecnologia é importantíssima, é o nosso chão, mas o que vai fazer a diferença são outros aspectos. Obrigado. Queria aqui agradecer e parabenizar os dois, e não encerrando, claro, e dizer que a tecnologia, o relógio é uma tecnologia bem antiga e nos permite disputar aí perante a organização o presidente de mesa mais eficiente, né? Eles cumpriram à risca os 30 minutos. Eu aceito a premiação no final, com o Luiz Augusto. Né? Então, aqui estão abertas as colocações do público, em geral, que a gente tiver interesse. Já temos perguntas e fica aberto também se o Pedro quiser fazer algum comentário sobre o que falou o Marco. O Marco já se referiu. Enquanto chegam as perguntas, você fica à vontade. Muito, 1 minuto. Obrigado. Eu concordo fundamentalmente com tudo, Marco. Não, mas eu acho que o desafio da gente... eu tenho uma convicção, pessoal, que é o seguinte, e aí isso é de leitura de história. Essas revoluções tecnológicas mudam e nos transformam a toda hora. Tem maiores e tem menores.
Uma que eu não citei, mas que é menor, essa coisa eu acho que é muito importante, essa questão da mulher na sociedade e no trabalho. A mudança, a coisa se institui, essa estrutura que nós ainda temos muito de memória, se institui ali na Revolução Agrícola, começa a acabar na Revolução Industrial, e tem dois momentos bastante recentes na história, que são a Segunda Guerra Mundial, quando os homens vão para a guerra, as mulheres vão para as fábricas. E aí elas não querem, evidentemente, parar de trabalhar. Não, eu quero trabalhar também. E aí você tem a segunda questão, que é a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional dá para a mulher a mesma liberdade sexual que só o homem tinha, porque ela não está mais presa no constante risco de uma gravidez. Novamente, o caso de tecnologias que mudam a maneira da sociedade. Essas tecnologias, todos esses movimentos tecnológicos, sempre levam a uma sociedade em que pessoas são melhor tratadas, em que pessoas têm possibilidades de viver melhores vidas. Agora, no momento em que essas tecnologias acontecem, isso é essencialmente a ideia principal que eu vejo na sua apresentação. O momento em que essas revoluções acontecem é muito sofrido e doloroso. A gente tem que reconhecer. Acho que tem duas coisas. A primeira é, a partir do Einstein, né, você me ensina, o ser humano pegou na mão a humanidade pegou na mão a decisão de existir ou não. Antes não tinha. Me corrija se estou errado. Quer dizer, a gente pode destruir este mundo, né? Então, a partir disso, dá uma boa conversa. Quer dizer, antes de destruir o mundo, porque a tecnologia nos permite, vamos pensar um pouco, né? Então, o discernimento sobre o que é tecnológico, o que talvez a gente tem que dar uma calmada, acho que vem daí, na minha forma de ver. Segundo, acho que a gente fala demais de tecnologia e acho que a gente deveria, por exemplo, falar muito de gestão, né? Falar muito de ser humano, quer dizer, gestão. Eu tenho alguma experiência onde, na prática, vi algo bem gerenciado não funcionar e algo bem gerenciado funcionar e ter resultado, e algo mal gerenciado não funcionar e não ter resultado, independentemente do nível tecnológico. Então, a tecnologia é um aspecto, é importantíssimo, mas acho que a gente deve discutir, além disso, de outras variáveis que podem fazer a diferença, principalmente em uma área de serviço como nós estamos indo. O serviço, ao final, é um relacionamento, né? Então, acho que tem esses dois aspectos que me fazem preocupar disso. E quando escuto, justamente, eu já ouvi isso, não, mas exatamente, quer dizer, nós vamos ter uma transformação pela qual o Schumpeter domina, no sentido, vai perder o emprego de um lado e vai ganhar em uma outra indústria, e isso não vai acontecer como sempre aconteceu, isso me preocupa, porque acho que o jeito que sempre aconteceu foram dos jeitos muito doloridos. Será que a gente não pode encontrar formas menos doloridas de fazer esta violenta transformação? Aproveitando aqui o gancho que falou de pessoas, falou de tecnologia, gestão da tecnologia, buscando o bem-estar do cidadão, da pessoa, eu faço aqui essa pergunta, que pode servir para os dois, que veio da plateia. Como incentivar prefeituras, estados e o governo federal a ampliar exponencialmente as ofertas de serviços via tecnologia, via internet? No Rio de Janeiro, por exemplo, o cidadão ainda é obrigado a vir ao centro da cidade ou a um órgão municipal para obter serviços bastante simples. Fica aí para qualquer um que quiser fazer um comentário sobre essa colocação da audiência. Não é uma resposta trivial. E não é uma resposta trivial porque nós temos 500 anos de história pesando nas nossas costas. O país sempre se organizou de uma determinada maneira. A culpa é de vocês romanos, tá? Mas temos estruturas muito burocratizadas.
A gente tem um segundo problema no Brasil, que é o seguinte: eu vou parecer estar fazendo um discurso liberal, tá? Mas esse discurso não é liberal. É um discurso de bom senso. E é claro que liberais sempre falam isso. O problema é que eu não sou necessariamente liberal. Vocês têm ideia de qual é o peso do PIB, o peso do Estado no PIB brasileiro? Quanto que, direto ou indiretamente, a economia do Brasil é diretamente dependente de decisões de governos? 70%. Então, o discurso que eu estou fazendo não é um discurso de Estado mínimo. Só o que eu estou falando é o seguinte: se uma pessoa inepta calha de estar na presidência da República, a economia quebra. O problema é que o Estado brasileiro não é. A pergunta não é apenas, percebe, como fazer com que eu possa resolver a minha carteira de identidade no computador. Não, o problema é que a gente tem que encarar é que, mesmo se você considera, e eu considero, que o Estado tem um papel fundamental para garantir que, na partida, as pessoas tenham condições ideais de educação, de saúde, enfim, que isso devia ser garantido a tudo quanto é cidadão, isso é uma obrigação do Estado, eu acho isso. Agora, 70%, isso é um mastodonte, é um Estado que, na verdade, não decide, não permite que o país se locomova sem ele. O Estado se impõe a nós. Eu acho que nós estamos vivendo, isso não é apenas por causa da Lava Jato, isso não é um discurso anti-PT. Eu acho que nós estamos, pela primeira vez na história, tendo a oportunidade de realmente discutir que país é esse, que tipo de país nós queremos, o que é o Estado, e começar a trabalhar pelas entranhas. E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade, essencialmente, porque a gente é 30 anos uma democracia e a gente jamais foi uma democracia durante tanto tempo. Aí as instituições começam a funcionar, a justiça começa a funcionar melhor, as escolas começam a funcionar melhor, por causa de prática mesmo. E prática também de todos nós como cidadãos. A gente tem um problema. Começa, eu acho, reconhecendo o problema. O Estado está presente demais. A gente tem que ter algum espaço aí para que nós possamos ser famílias, para que nós possamos ser empresas, para que nós possamos... O Estado é pesado, é muito pesado. E isso não é um discurso de Estado mínimo. Se ele fosse 40%, ele já ia ser um Estado bastante grande e a gente ia ter latitude aqui, mais espaço para esse movimento. Um dado. A Petrobras fez uma análise organizacional, 60% das posições gerenciais, ou 50%, mas acho que é por aí, são ineficientes. Quer dizer, não digo que não serve, mas pode-se organizar a mesma organização com muita menos posição de liderança. Esse é um dado. 2, acho que a gente não olha para... Acho que se eu tivesse que escolher um tema, escolheria o tema talento humano. Tem países onde trabalhar na administração pública é o máximo. E tem países onde trabalhar na administração pública não é o máximo. Acho que, para fazer uma boa gestão, a gente tem que ter as melhores pessoas. Então, como as organizações públicas podem se tornar mais atrativos para que talentos queiram trabalhar na administração pública. Não estou, de forma alguma, dizendo que as pessoas que trabalham na administração pública não são os melhores. Só estou dizendo que ela não é atrativa hoje. Então, nós precisamos torná-la atrativa. Não se resolve o problema da ponta, se resolve o problema de cima. Se eu tenho, em uma organização, um cargo de liderança são mais ou menos 7% do total. Tenho que focar estes 7%. Lá eu tenho que ter os melhores. E se eu tenho os melhores, a consequência vai ser um bom serviço. Se eu não tenho os melhores líderes, os melhores profissionais, nós não vamos ter. Bem, gente, em busca também da premiação lá do eficiente presidente de mesa, a gente vai ter que encerrar por aqui, agradecendo a
participação dos dois, a brilhante participação dos dois, e dizer, em relação a essa colocação, o CRA do Rio de Janeiro é um exemplo com a gestão da tecnologia em ofertar e oferecer serviços que de casa você faça, e que evitando o deslocamento, principalmente na cidade com o trânsito que tem o Rio de Janeiro. E, como foi colocado aqui, fica assim a mensagem para todos nós que somos da área de administração, os administradores, tecnólogos, que nós temos que ser antropólogos, psicólogos, sociólogos, e nós somos, sim, um pouco de cada isso, e nós somos profissionais preponderantes para que a gente possa promover transformações, acompanhar a evolução através das informações que nos chegam com uma velocidade muito grande. Fica aqui o agradecimento pelo convite para participar aqui, o agradecimento aos dois, ao Marcos e ao Pedro, Marco e o Pedro, e que o evento continue nesse nível altíssimo, trazendo para todos os senhores informações que vão fazer, sim, a diferença na vida de cada um de vocês, até porque a gente tem que defender mesmo cada um de vocês pessoas, não vocês máquinas. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.